Mestre Impenado Web Kizomba TV apresenta episódio número 9. gravando Nosso convidado, Mestre Impenado Capoeira. Na rua, No episódio desta semana do programa Fala Mestre, conversaremos com o Mestre Impenado Capoeira do Ilê Ancestral de Capoeira, localizado no Vale das Pedrinhas, na cidade de Salvador, Bahia. Ele faz um trabalho voltado para práticas ancestrais, confecciona berimbaus, cachixi e outros. Ele é árduo estudioso da musicalidade, trazendo ensinamento dentro de um contexto ancestral afro e indígenas. Seja bem-vindo, Mestre Impenado, ao programa Fala Mestre da Web Kizomba TV. rodar é na rua, capoeira é da rua. Oswaldo Pereira da Silva Filho, filho de Oswaldo Pereira, Laura Nunes, nascido aqui no Complexo do Nordeste de Amaralina, onde eu tenho meus primeiros contatos com a capoeira, morando próximo da casa do mestre Boa Gente. Desde criancinha vivencio essa capoeira, mas fui levado aos 11 anos para uma escola chamada Meninos de Guiné, na época, que faz parte da escola Quilombolas, ficando 17 anos nessa escola, transitando entre as capoeiras Angola, regional, tradicional do Nordeste de Amaralina, conhecendo um pouco dessa regional, um pouco da Angola e um pouco dessa capoeira que chama hoje de capoeiragem, Transitando nos interiores da nossa Bahia, nos bairros e conhecendo cada núcleo, como que funciona, cada escola dessa, sendo a rua, capoeira Angola, regional ou chamada também contemporânea. O processo do Ilê, exclusivamente, ele nasce aqui. Eu já venho de São Paulo com um projeto chamado Quilombo do Casuá, que era onde nós trabalhávamos essa cultura, afro-indígena, pois não é sobre religião, pois as religiões eu tive que passar nas diversas, cuidando da espiritualidade para equilibrar, esse ori com a espiritualidade que me acompanha, para que hoje eu pudesse estar aqui, regido por essa força de Xangô, através dessa mentoria do malandro Zé Pilintra, que é um espírito de Xangô que toma conta dessa casa. Eu recebo esse trabalho através dessa entidade Ilê Ancestral de Capoeira, Como essa ancestralidade me chama também de menino, Como minha família aqui sempre me chamou de Seu Nino, que é um apelido de família, de infância, é um apelido do bairro. E essa mesma ancestralidade, esse ancestral que está na mentoria desse trabalho, na minha frente, nas minhas costas, está na frente. Eu não faço nada aqui sem a permissão desse ancestral que vem nos cuidando e nos orientando. E aí nasce esse Ilê sobre a casa com essa dinâmica de construção visual e em práticas, Hoje eu me encontro
me percebo com esse ori mais cuidado e transitando com muito mais tranquilidade e cautela. Aqui damos início e seguimento, né? Início e continuidade aos trabalhos culturais afro-indígenas do Ilê Ancestral de Capoeira. Ela influencia muito intimamente, de dentro para fora, né? Eu tive que sair de casa, sair da minha cidade, sair do meu estado e construir residência em outro estado, para que eu pudesse estar afastado do meu dia a dia, para que eu pudesse sentir essa energia, esse axé que queria se manifestar. Dali, quando eu falo com a minha boca que eu precisava cuidar da minha ancestralidade e da minha espiritualidade, eu sou levado primeiramente pelos caboclos a rituais indígenas, né? E ali, com as medicinas da floresta, rapé sendo iniciado na ayahuasca, rapé, sananga e outras medicinas que acabou me curando, me conectando com essa força ancestral que é brasileira, né? Se a gente for olhar para os caboclos, é brasileiro. E aí, futuramente, encontrando os terreiros de candomblé, percebendo como que essa energia já me influenciava dentro da capoeira, como que é manifestado o Exu, Xangô, dentro da roda, né? Na sua dança, na forma de gesticular, como que ele se manifesta em nós. Então esse movimento ele passou a ser fluido, porque eu já não fazia parte mais de instituição educacional nenhuma. Então eu já não fazia mais parte desse modelo de estudo. Aí eu passei a estudar o que manifestava de dentro para fora em mim. Ali eu fui percebendo outra ginga, eu fui percebendo outra forma de musicar, outra forma de tocar. Então eu percebo que não dá para separar, essa espiritualidade que habita em nós das manifestações culturais, sendo capoeira, samba de roda, jongo, todo manifesto em roda, desses manifestos circulares que temos, que vem dessa linha afro-indígena. Não dá para separar do espiritual. Na minha concepção, é assim que ela se manifesta, né? De dentro para fora, assim, eu não tenho controle, né, pai? Esses ensinos, que pode também não ser chamado de ensino, chamo mais de despertar. Eu tento ser mais um orientador na função de despertar no meu irmão o que ele tem de melhor e o que é que ele precisa cuidar, né? Dentro do Ilê é o lugar que a gente aprende a tratar o bicho, né? A cuidar bem das plantas, a cuidar do gato, do cachorro, do animal que tem, da energia da casa. Quem convive no Ilê vai aprendendo com o meu dia a dia. Eu sou sempre o reflexo e o espelho disso. E às vezes eu não preciso estar ditando, nem botando sentado ali na sala de aula para estar. É o dia a dia. No dia a dia aqui as coisas acontecem, se expressam. E da mesma forma que, no mesmo tempo que eu me dedico ali a fazer com esse irmão acorde, eu vou acordando em outros pontos, mais profundo ainda, que é para dar continuidade. E assim é passado o ensinamento aqui. Assim como já estávamos dialogando sobre esse assunto, eu repito aqui que nós não trabalhamos com fabricação dos instrumentos em si, mas a gente trabalha com feitio, né? E esse feitio é com muita harmonia. A gente busca a harmonia com a natureza, a forma que vai cortar essa madeira, onde é que está colhendo essa cabaça, como é que essa matéria está chegando até aqui, se é melhor reciclar o aço ou comprar o aço já pronto. Então a gente tem todo esse cuidado dentro desse feitio. Os cipós, né? A gente usa algumas espécies de cipó e algumas espécies de madeira. O meu início, meu professor Robocop que me incentivou, me dando a minha primeira
vivência, com 14 anos de idade, e a partir dali eu passo a produzir os berimbaus da academia, né? E a partir, até meus 14 eu quebrava os berimbaus, né? Que quando a gente está aprendendo a gente quebra, e a partir dali eu comecei a consertar e a desenvolver. E em São Paulo esse trabalho chegou a pagar as contas de minha casa, né? A alimentar o projeto, o Quilombo do Casuá, que era o projeto que a gente tinha lá, com o feitio, né? E assim os escolhidos iam aprendendo também desse feitio, né? Para que a nossa cultura ela se permaneça viva. Dentro desses feitios eu sinto muito a energia do mestre Valdemar, né? Eu tinha medo da pintura, só fazia berimbau em verniz ou natural, e a partir daquela energia de Valdemar ali eu comecei a transitar na arte, a brincar com um pincel pequeno, que eu tinha medo. Mas tudo isso me despertou muito nessa universidade chamada São Paulo, dentro dessa casa lá que eu fiquei um tempo trabalhando só nesse projeto. Questão de ancestralidade, né? No princípio, biriba. Isso aqui é um berimbau de biriba. Eu só conseguia fazer berimbau com biriba porque me foi ensinado que era a melhor madeira que tinha para fazer berimbau. E realmente a biriba é uma madeira muito boa, né? Mas viajando por outros lugares, a gente foi encontrando em outras matas aqui, ó, conduru, um berimbau médio. Já tem 3 anos que fez, foi um dos primeiros berimbau que eu fiz aqui em Salvador. Questão de extração de madeira, sempre tudo que liga à natureza, essas coisas, plantio ou extração, vai se relacionar com a lua, né? Então a gente tem lua para plantar, assim como a gente tem lua para colher. Quando a lua está cheia, a seiva fica toda dentro da madeira. E às vezes a gente tira essa madeira na lua cheia. É que não vai prestar? Vai prestar. Agora você tem que saber fazer os procedimentos para que ela preste. Diferente de você tirar a madeira já com a lua minguada ou com a lua nova, né? A madeira está mais sequinha. Você vai poder utilizar dela com mais tranquilidade, não precisa de tantos procedimentos, porque essa madeira tirada fora da lua, o que pode acontecer? Quando você trata ela, se você não inverniza, pouco tempo ela racha, porque foi tirada fora da lua, né? Mas tem tratamentos, tipo você deixa 14 dias secando na sombra em pé, ou você passa no fogo, aí depende da necessidade, né? Eu vou te dizer assim, da necessidade, porque eu já tive necessidade de tirar madeira na lua cheia e tratar dela daquela forma ali, mas tem essas influências, né? A madeira tá carregada, pesada, a madeira tá leve, porque a gente precisa também de berimbaus confortáveis, né? Confortáveis, tanto para a gente aprender a tocar, tanto para a gente tocar e quanto para a gente ensinar a tocar, né? Que normalmente a gente vai fazer uma roda, fica 2 horas tocando um berimbau, você mesmo, com seu gunga ali. Então, pensando nessa questão, tem essa ideia com a lua, né? Essa ligação, né? Musicalidade é o princípio, né? A música. Nossos ritos todos são comandados pela música. A música, ela nos sinaliza. Ela nos sinaliza o começo, ela nos sinaliza o meio, ela nos sinaliza a finalização. Sem a música a gente não consegue ter os tempos. E a música, ela também dita o jogo. A música, ela traz a historicidade. A música, ela deveria ser tratada, assim, no meu ponto de vista, com prioridade na capoeira. Só que com essa globalização, né, da capoeira, que o povo tem colocado ela muito mais como esporte, aí tem se perdido essa questão da música, esporte, luta e tal, e aí tem se preocupado mais com a parte física. Só que o nosso corpo, por si, ele é música, nosso corpo é música, é dançante. Então, os trabalhos aqui no Ilê, eles sempre começam com música. Eu preciso trazer música pro corpo trazer música, movimento da música. E a capoeira, para mim, é esse movimento que a música leva, né? Ela não pode estar tocando lá lambada e eu estar dançando um reggae aqui. Então, a música tem esse lugar de
e extrema fundamentação. Na minha percepção, o som do berimbau em si, ele é um som muito ancestral, que ele vai despertando partículas em nós e desbloqueando quando se está ali dentro de um ritual que está bem feito. Não só o berimbau, mas cada partícula notada dos outros instrumentos que está compondo ali, acompanhando, ele vai liberando diversas coisas ali do mundo invisível que a gente não vê. Por isso que é ritual, né? Quando a roda é ritualizada, eu penso que esse instrumento ele consegue transitar em você, e quando você também se dá para ele, e aí você vai fazer sua meditação ali com seu estudo, tem momentos que você entra dentro do instrumento e não mais você toca ele que te toca, né? Eu não sei se vocês já chegaram nesse ponto, né, de você estar ali com um instrumento que não mais você guia ele já te guia, o toque muda, o toque vira sozinho e vai compondo a canção. E acontece isso nas rodas de capoeira quando a gente está ligado a essa ancestralidade que está ali sendo invocada. Aí isso acontece, mas nas rodas assim, que tá de oba-oba, que as pessoas estão distraídas, que tá tintim-dondom, não tá muito preocupado, só tá com preocupado com aquele barulho que parece axé, né, que é diferente o axé e o barulho, né, que se faz na roda. Quando tem pessoas ali que tá ali atento, dentro daquela ritmia ali, que o negócio casa, né, tudo vira uma coisa só. O berimbau, dentro desse trabalho do nosso ilê, é um instrumento no qual as pessoas que fazem parte do trabalho, eles primeiro têm que aprender a fazer seu berimbau para valorizar. Eu não faço nem questão de vender os berimbau para quem é estudante daqui. Ele primeiro aprende a fazer o berimbau dele, leva. Aí ele vai aprender a cuidar, saber da sensibilidade que tem um berimbau. Como um violão, como um instrumento que os povos valorizam, assim como meu pai valoriza o violão dele, eu valorizo esse berimbau aqui. E ele, por exemplo, ele está começando o estudo dele agora com berimbau. Ele vai pegar o berimbau e vai botar em qualquer canto. E isso aqui não é para ficar em qualquer canto, tem que ter um lugar específico na casa para você colocar seu berimbau. Ele já começa daí. E a parte de toques, a gente vai musicando aqui, né? Eu começo musicando sempre no próprio corpo da pessoa, as notas. Tons, tins, tons, tim. Faço ela evocar o berimbau, porque tá dentro dela também. Se tá dentro de mim, tá dentro dela. Aí ela vai invocar, aí ela vai ficar com aquela memória. E aí depois ela vai aprendendo, ó, a equilibrar o berimbau. E a partir dali vai despertando dentro dela. Eu costumo pedir para as pessoas que compõem esse trabalho estudar sempre os berimbau dos antigos. Esquecer um pouco esses berimbau de hoje e estudar lá atrás, caiçara, aquelas notas, umas afinações diferentes. E aí eu acho que são esses berimbaus que carregam essa memória ancestral e vai despertar dentro dele o interesse de manusear mais e mais, e assim vai entender o que é que se está fazendo, porque não basta só saber tocar, né, armar um berimbau, tocar o tititim dondom, cantar uma ladainha, vai muito além, né, vai muito além o tocar do berimbau, né, você sentir, né, e se apropriar, né, e chegar em qualquer roda, o mestre Ananias, chegar no lado do mestre Ananias, tocar o berimbau, o mestre Moraes que está em vida, tocar o berimbau, com os grandes tocadores, você saber que o berimbau ele está em você, né? E que você tenha essa liberdade. Então é instruído dessa forma, com muita delicadeza. A parte indígena, né? Que é o que me abrasileira. Nós, na nossa atualidade, nós temos cantado por nossos caboclos na nossa roda de capoeira, e percebo o quanto que tem incomodado isso. Você tá numa roda de capoeira e cantar a música que trata ali dos caboclos, traz essa energia dos caboclos ali para a roda, porque faz parte da resistência deles também. Então não dá para separar.
não é separado, né? É junto. Da mesma forma que a gente canta para Ogum, que é orixá de batalha, que tá ali, a gente traz a musicalidade dos nossos caboclos. Às vezes a gente até sente essa energia quando a gente tá ali tocando um tambor, quando a gente está tocando um birimbau. Às vezes a gente sente a energia do nosso caboclo encostar em nós ali. Então é impossível separar. Que eu tô vendo os povos falar assim, não, a capoeira tem religião. Claro que não tem religião, não é religião. Isso é ancestralidade. A ancestralidade ela tem. E se deixar, ela se manifesta. Se deixar, porque a ancestralidade da capoeira ela não é invasiva, né? Se você quiser ficar tocando sua timbalada lá, você vai tocar e não vai manifestar nada ali. Não vai ser, você não vai estar cantando por seus ancestrais indígenas, você não vai estar cantando por seus ancestrais africanos, né? Então eu percebo que está um movimento assim na capoeira, levando ela para esse lugar mesmo de apagamento, que tem muita gente que não quer nem que se cante isso nas suas rodas. Tem gente que proíbe até, tá dizendo que é religioso, mas quando a gente canta, sei lá, Iaiá, acenda a luz, terreiro de Jesus, porque fala desse Jesus que nos foi ensinado dessa forma, aí não tá sendo religioso, mas se eu canto. Como é o valão de caboclo aí? Eu tava na mata, tava no dendê. Ó, o que eu tô cantando aqui, eu tava na mata, tava no dendê. Esses dias eu cantei essa música agachadinho. Eu tava na mata, tava no dendê. Escondidinho, tava na mata, tava no dendê. Eu vejo tudo, tava na mata, tava no dendê. Não tem segredo, eu tava na mata, tava no dendê. Então eu preciso trazer essa influência mesmo, pra eu saber que enquanto eu tô nesse momento resguardado, inclusive meus caboclos têm me ensinado muito aqui dentro dessa casa, com tambor, com berimbau, com pandeiro. É sobre isso. Preservação, né? Por que é importante nós preservarmos? É importante nós preservarmos para que se tenha continuidade do que nos foi deixado. Com tanta resistência, né? Nós precisamos lembrar o nosso povo, o nosso jovem, o nosso mais velho, o quanto os nossos antepassados sofreram para que hoje nós estivéssemos aqui preservando, né, esse dialeto, essa cultura, essa forma de acordar a capoeira dentro de nós, que é uma coisa que foi tentado nos tirar lá atrás e até hoje é tentado nos tirar, fazer esse apagamento. Porque quando fomos extraviados para cá, né, indo além, né, que a capoeira para mim ela vem desse além, né, ela só se manifesta aqui nesse ato de libertação, mas ela já vem antes, com os povos, dentro dos seus povos. E aí como preservar tudo isso que nos foi trazido de forma sábia, porque o nosso sistema ele desconstrói tudo isso com a facilidade, né? Você percebe como que a capoeira hoje ela tá a nível cultural, né? Então eu penso que tá tudo no seu devido lugar, né? E a cultura ela tem se manifestado dentro dos seus lugares escolhido para ser manifesto, porque a gente não tem controle. Ele, por exemplo, aqui ele não vai conseguir botar essa capoeira que está na atualidade no terreiro dele. Eu também não vou conseguir botar essa capoeira que está na atualidade no meu terreiro, porque eu sou escolhido para preservar dessa cultura. Então ele se vê como esse escolhido, o outro se vê, e tem pessoas que já é escolhido para defasar essa cultura e para transformar em outras coisas mais cabível para outras pessoas que consiga caber mais pessoas de repente do que essa capoeira com essa preservação dessa ritualística, dessas cantorias, dessa dinâmica, desse segmento, desse lugar que na nossa capoeira é mais difícil da gente se lesionar do que nessa outra capoeira que nem comporta no nosso corpo, que a gente não consegue envelhecer com ela, né? Como eu já transitei nessas capoeiras também de ficar cheio de lesão, e hoje eu
vivenciando essa capoeira que vem de dentro, ela vem curando todas as minhas lesões, da coluna, do braço, do joelho, de tudo que me foi trazido dessa capoeira desmistificada, né? Então, quando eu preservo ela, ela me cura. Eu preservo ela, eu vou acordando para a preservação dela, ela vai me curando e vai me ensinando como orientar os outros a preservar também a importância disso, né? Que fomos tentados tirar. Eu não queria pretos culturados cultuando seu Deus dentro da sua dança, dentro da sua batuque, dentro do seu movimento natural, porque a gente cultua Deus dessa forma, né? Dançando, tocando, cantando, e a gente está aqui o tempo todo cultuando Deus dessa forma. Então, a importância, eu acho que é essa, né? Se eu te falar assim, com muita serenidade, né? Como tem sido, né? Eu tenho 3 anos que retomo para Salvador, na minha terra natal, dentro da minha comunidade, e tem sido difícil traduzir ou trazer ou preservar essa cultura da forma que ela se manifesta dentro de mim, porque assusta a comunidade capoeirística e assusta a comunidade que também não é capoeirística, né? Como me viram, por exemplo, saindo daqui com uma bagagem e aí me vê retomando com essa outra, né? Eu estou muito mais introduzido dentro dessa capoeira e essa capoeira está introduzida em mim, e aí essa relação afro-indígena que eu tenho para trazer, ela assusta a minha comunidade. Aqui nessa comunidade o povo vai me ver como capoeirista macumbeiro, sei lá. Isso assusta, porque só não assusta, talvez não assustaria se eu passasse ali de terno, vestido de terno com a Bíblia no lado do braço, mas como eu passo vestido de branco com minha conta no pescoço, às vezes com a aguidá na mão, às vezes com a quartinha, isso assusta. Com meu tambor que eu estudo na rua, meu pandeiro, isso assusta. Parece até que é um louco que está ali tocando tambor na rua, pandeiro, berimbau, movimentando esse corpo, porque a nossa comunidade, ela não está preparada para receber a cultura, porque ela foi ensinada a negar a si próprio. E aí eu percebo isso com muita clareza nessa retomada de trabalho, uma negação, inclusive dos nossos professores, mestres, que me rodeiam. Eu vejo essa negação da parte cultural da capoeira, colocando a capoeira exclusivamente como esporte. Ela é mais fácil de ser trabalhada como esporte, né, no nosso meio, mas é assim que eu percebo, e eu percebo vários impactos, mas o tempo vai fazer com que eles percebam que eu só estou no meu lugar. E mesmo impactando dessa forma, positiva ou não, a capoeira está acontecendo, a magia está acontecendo, as pessoas que precisam transitar estão sendo transitadas, as pessoas que precisam ser ensinadas vão ser ensinadas, e a gente vai dar seguimento. Uma vez eu tive um sonho, compartilhar com vocês. Tem 1 ano e pouco que eu estava numa briga da roda ali, aquele negócio. Um jovem falava assim, ó: ô tio, essa cultura de vocês aí, ó, tá com nada, vai acabar. Eu falava assim: ô pai, vai acabar não, porque a gente está aqui para pagar o preço. Então, se é preço que tem que pagar, a gente está aqui pagando o preço. É dessa forma que ela impacta mesmo. Sacode tudo que eu estou passando. Futuro? Como será o futuro dessa capoeira? E como no futuro terá continuidade dessa preservação da forma que está sendo feita, né? Temos ilês e quilombos que não são acadêmicos, não são academia. Então eu penso que até os dias de hoje, se tem preservações nesses lugares, nesses ilês, nesses lugares que não são tão explícitos, esses mesmos lugares vão continuar multiplicando pessoas capazes
de sustentar a continuidade. Eu penso que é isso, que depende muito de nós que estamos na frente da capoeira hoje, nós professores, contramestres, independente da nomenclatura, nós guardiões, como que a gente tem tratado desse assunto? Eu penso que precisamos refletir mais, refletir em cima do assunto de preservação dessa cultura, para que no futuro, daqui a 10, 15 anos ou daqui a 50 anos, tenha mais caminho, tenha mais expansão dentro das nossas comunidades, a importância dessa riqueza que nós temos e que ela precisa ser manifesta para dar força à nossa comunidade, porque a gente tem força enquanto ser, quando a gente está ali sendo movido por essa energia que nos alimenta, né? Música, samba, capoeira, jongo, não sei o que, toda aquela magia, né? A magia da cultura, ela nos traz vitalidade. É difícil a gente ficar doente, inclusive até pegar uma gripe quando a gente está ali. E essa preservação dessa cultura, ela também preserva a nossa saúde, porque essa capoeira, ela trata de alimentação, do que você está comendo, do que você não está, do que você coloca para fora, do que você coloca para dentro, o que se assiste. Então, esses lugares, como esse Lê aqui, trabalha isso. Para além da capoeira, a gente traz diálogos cotidianos do nosso povo, trazendo formas que o nosso povo já se alimentava lá com frutos, legumes, tal. Diferente do dia de hoje, a gente trabalha a preservação do cuidado com as folhas, com as coisas naturais, né? Que hoje se perde muito com o mundo farmacêutico. Assim tá a capoeira. Eu penso que nós, líderes, precisamos refletir a nível de preservação dessa cultura mesmo, que é tão resistente, né? E perceber quando a gente estiver desvinculando a cultura do ancestral ou da espiritualidade. Não dá para... São três, né? Eu falei de três coisas. Da cultura, do ancestral. Só consegue preservar essa cultura. Eu acho que esses lugares que preservam esse ancestral, que tem cuidado desse ancestral, que tem cuidado dessa espiritualidade, que fora desse cuidado não se consegue preservar uma coisa que é tão viva e tão forte. Qual mensagem, né, deixar para o jovem que quer se conectar com essa essência, né? Com a sua própria essência? Colocar sua mão no seu ori, jovem, né? E pedir direção ao primeiro orixá que está na nossa cabeça, que é Ori. Esse Ori vai estar se conectando com as outras energias e vai estar direcionando para lugares que se trata do assunto qual é necessário, né? Dessa aproximação. De repente vão ser lugares, não vai ser só um lugar. Que a nossa cultura, ela é bem fragmentada assim, né? Ela é dividida em diversos fragmentos, e para se conectar precisamos deixar ser levado, né? Deixar ser levado. Não mais só você que quer ir, mas sim deixar ser levado. Sentir, né? Sentir o lugar que você vai encontrar essa essência que tanto se busca. Falando do canal de vocês e da importância, né? Nós aqui em Salvador, eu penso que temos poucos canais que se trata desses assuntos, né? Sem barreiras, sem querer ditar, né? Acho que tem poucos, porque as pessoas estão mais preocupadas nas curtidas, nos likes. Não está preocupado com a verdadeira informação que está sendo traduzida no canal de vocês, como eu acompanhei outros mestres, falando do que ele sente, do que foi construído dentro dele, né? Assim como estamos aqui trazendo
a referência do que foi construído dentro de Empenado. Então, é muito gratificante ter um canal como o de vocês, para que nós venhamos poder nos expressar com liberdade, né? Sem medida, sabe? Sem aquele negocinho ali que não pode falar disso, não pode. Aqui nesse canal aqui a gente pode falar de tudo o que a gente sentiu no coração e foi bem-vindo. É ancestral, é magia negra. Encerramos mais um episódio do programa Fala Mestre, com as palavras e os ensinamentos de Mestre Empenado, que nos lembra da importância de honrar nossas raízes. A capoeira, mais do que um jogo, é um elo com nossa ancestralidade. Um saber passado de geração em geração, onde cada toque do berimbau e cada movimento carregam a força e a resistência do nosso povo. No Vale das Pedrinhas, no ilê ancestral de capoeira, essa tradição segue viva, pulsando no trabalho artesanal, na musicalidade e na espiritualidade que nos conectam ao passado para fortalecer o presente. Que possamos seguir nesse caminho, mantendo viva a memória e a essência dos nossos ancestrais. Axé e até o próximo episódio. Viva a capoeira, viva a capoeira. Web Kizomba TV, o canal da cultura afro-popular. Com você.